Fala, galera. Ó, no último vídeo que eu gravei, eu falei como que eu descobri ser bipolar, como que as pessoas... Gente, é o terceiro vídeo que eu tô tentando gravar. Mas, no meio de uma pandemia, tem alguém aqui tentando fazer uma obra. Mas vamos lá. Com obra ou sem obra, a gente vai gravar esse vídeo. Enfim, e aí eu falei como é que foi a minha experiência e tal de gravar o vídeo. Ó, a obra tá me deixando maluca. Como é que foi? Descobri que era bipolar, enfim, que minha família não aceitava. Então, assim, dessas histórias todas, eu cheguei ao ponto em que eu descobri e passei pela fase de que são 13 anos numa luta, praticamente com a mesma psiquiatra, fazendo então todo o processo de adaptação minha em relação a como é que foi isso, como é que foi tomar essa medicação, como é que foi descobrir qual a medicação correta que eu tinha que tomar, e enfim, né? Bom, eu comecei tomando vários remédios assim, né? A gente começou com algumas medicações, sabendo que medicação eu tomaria, como que eu tomaria, né? O horário certo para tomar a medicação. E aí a gente começou fazendo essas adaptações. Se eu ia tomar o remédio de manhã, se eu ia tomar de tarde, se eu ia tomar de noite, se eu ia tomar para dormir, se eu ia tomar para acordar, para ir trabalhar. Tem um efeito colateral? Tem. A gente passa por um efeito colateral bem complicado. É chato, é super chato. Porque o efeito colateral, ele passa desde uma dormência nas mãos. Eu tinha muita dormência nas pontas dos dedos dos pés. Enjoo, indisposição, fraqueza, desânimo, até vômito mesmo eu tive. E isso somado ao fato de você ser bipolar, que é o que as pessoas acham que é frescura, e isso é uma das coisas mais chatas da bipolaridade, as pessoas te julgarem achando que você é fresca, que você muda de opinião toda hora. A gente não muda de opinião toda hora, tá? Ser bipolar não é mudar de opinião toda hora, não. A gente tem nossa própria opinião. Nossa, encostei aqui no microfone, desculpa. A gente tem nossa própria opinião. É isso que as pessoas não entendem. A gente tem a nossa própria opinião. E essa nossa própria opinião é que as pessoas acham que a gente muda de opinião. Eu não mudo de opinião toda hora. Eu simplesmente tenho uma patologia que me fez entender com a análise, com o passar do tempo com a análise, eu comecei a entender que eu posso sim mudar de opinião. Eu tenho esse direito. Como você também tem esse direito. Você não precisa ser bipolar para mudar de opinião. Só que o fato de eu mudar de opinião e ter uma patologia de ser bipolar faz com que as pessoas achem que eu mudo de opinião toda hora. Ah, nossa, Silene muda de opinião de 5 em 5 minutos. Eu não mudo de opinião de 5 em 5 minutos. Se alguém me convencer que a minha opinião está equivocada, ou que a opinião dessa outra pessoa é uma opinião melhor do que a minha, ou uma opinião mais sensata do que a minha, por que não, né? E aí veio-se um estereótipo muito grande de uma doença. Bom, a gente tem sim uma doença. É uma doença mental? É uma doença mental. Eu não posso dizer que não, né? A gente não vai dizer que, eu tenho uma patologia comportamental. Não é uma patologia comportamental. Vou tampar o sol com a peneira. Eu tenho uma patologia mental. Uma mental que afeta no meu comportamento. Veio-se um estereótipo muito ruim da doença de quem é bipolar, que é um estereótipo que as pessoas às vezes têm talvez um estereótipo que as pessoas tentaram impor, né? Quiseram colocar que quem é bipolar, tipo, toda vez que uma pessoa mudava de opinião, toda vez que uma pessoa queria justificar o porquê não queria fazer algo, falava assim, essa aí é bipolar. Teve uma vez um cliente, para quem tá assistindo essa playlist e ainda não entendeu o que eu faço, eu trabalho com marketing digital. E eu tinha um cliente que ele mudava toda hora o site que ele queria fazer. E aí um dia, no meio de uma reunião, ele virou e falou assim, eu sou bipolar, eu tenho o direito de mudar de opinião. Bom, não é porque você é bipolar que você tem direito de mudar de opinião não, tá?
Não é assim que as coisas funcionam. E é claro que ele não é bipolar, esse cliente. É claro que ele não estava mudando de opinião toda hora porque ele era bipolar. Ele simplesmente estava perdido no que ele queria, ele não sabia o que ele queria. E ele estava ouvindo opinião de terceiro, de quarto, de quinto e usava isso como desculpa. Então, a gente fica um pouco chateado, eu principalmente fico muito chateada e muito sentida quando eu vejo as pessoas usando da minha patologia para usar uma desculpa em cima da sua própria falta de opinião própria. Não ter opinião própria não é ser bipolar. Isso é uma das coisas que eu quero deixar muito claro para vocês. Não ter opinião própria não significa que você seja bipolar. Isso é uma das coisas que é um mito que as pessoas colocam na cabeça de outras. Outra coisa, ser bipolar não significa que você é depressivo. Não, ser bipolar é que você não tem controle sobre o seu próprio humor. E sim, a gente é grosso com as outras pessoas, sim, a gente é mal educado com as outras pessoas, sim, a gente ri à toa às vezes, a gente dá crises de risos em momentos inoportunos. Tudo isso é ser bipolar. Então, assim, eu lembro uma vez que eu fui do consultório, né, da minha psiquiatra, e tinha um paciente que ele era extremamente feliz, assim, feliz, né, extremamente rindo, assim, rindo, eufórico. E eu lembro que eu entrei no consultório dela e eu falei assim, eu quero ser assim. E ela virou pra mim e falou assim, ele é bipolar. Daqui 5 minutos passa. Então, assim, a gente não é esse ramo de tristeza o tempo todo, nem esse ramo de felicidade o tempo todo. E assim, também, às vezes eu tomava medicação, eu desabava a falar. Nossa, só, olha, falava mais do que o homem da cobra, né? O homem da cobra falando. Não, tem uma amiga minha que ela não entende essa expressão, enfim. A gente falava muito, porque a gente acelera muito, assim. E também é uma reação que a gente tem. Uma outra coisa que é muito comum acontecer com o bipolar é quando a gente começa a entrar na medicação, a gente começa a entender que tá tudo bem. Aí a gente começa a perder aquele aperto no peito, que acorda de manhã com aperto no peito, aquela vontade de chorar, aquela coisa, sabe, sufocante. E aí a gente fala, tá tudo bem. Passou a vontade de chorar, passou aquele aperto no peito, passou aquela angústia. Tá tudo bem, não preciso mais do remédio, ponto. Aí você joga o remédio fora ou você para de tomar o remédio, porque é uma medicação cara. E aí você começa a entender que é uma medicação, você tem que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa, para poder ter a minha medicação, porque o governo não dá essa medicação para você, não é uma coisa que o governo te dá. Pelo menos eu não consegui pelo governo, né? Então, eu tive que comprar minha medicação, eu tenho que comprar minha medicação todo mês, por isso que eu trabalho pra caramba. Porque boa parte disso do meu dinheiro vai na minha medicação. Então, às vezes, o que acontece é que as pessoas não entendem que a gente gasta muito com a nossa medicação. E aí, às vezes, a gente também se desanima com um pouco disso, sabe? Você fica pensando assim, cara, é tanta coisa, sabe? E às vezes a gente tá rindo, porque a gente tá no meio de uma crise eufórica e as pessoas falam, nossa, como essa pessoa é feliz. É tudo um misto de coisas que acontece com a gente. Tem pessoas que perdem realmente o controle de tudo, sabe? Mas se você for maior de 18 anos, só você, se a sua patologia for descoberta quando você tiver mais de 18 anos, e eu tô falando isso especificamente para as pessoas que não conseguiram ainda entender que são bipolares, somente você pode dar um passo para ter uma vida completamente feliz, sabe? Eu sou uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa feliz, muito feliz, dentro de todas as minhas limitações que a bipolaridade me faz, que é uma doença mental. Eu não posso negar que eu tenho uma doença mental, mas a minha doença mental não me limita a nada. Eu não sou nem mais e nem menos do que ninguém que tá aí fora, nesse mundo, ninguém que tá aí do outro lado dessa tela. A gente que é bipolar, a gente tem que entender que ninguém pode forçar você a fazer nada. Eu quero internar você. Se você for maior de idade, você não vai ser internado se você não quiser. A pergunta é, você quer mudar? Você quer melhorar? Você quer ter uma vida extremamente normal, entre aspas, perto do que é uma normalidade?
Porque também o que é uma vida normal, né? É muito complicado a gente virar e falar, eu quero ter uma vida normal. O que é uma vida normal, né? O que é ser normal hoje em dia, né? Eu vou te perguntar isso. Mas a questão é, se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar esse primeiro passo pra você. Então não adianta você virar pra mim e falar, eu quero ser uma pessoa tranquila, eu quero ter uma vida normal, eu quero poder sair com os meus amigos, eu quero poder ter um relacionamento normal, dentro dos padrões da normalidade, do que a sociedade considera normal. Mas se você não for uma pessoa menor de idade, ninguém vai fazer isso por você. Porque primeiro é você quem tem que tomar essa iniciativa, é você que tem que dar o primeiro passo e dizer eu quero me curar, eu quero estar estabilizado, né? A bipolaridade não tem cura, não tem uma cura, não tem como você estar curado disso. Então não tem como. Então é a gente que tem que cuidar da gente, é a gente que tem que dar o primeiro passo e dizer eu vou procurar um médico, eu vou tentar me tratar, vou ter muitos escorregões, mas eu vou dar a volta por cima e vou cuidar de mim, sabe? Existe uma forma existe uma linha muito tênue entre você tá bem e você tá estável, porque estar bem pode ser momentaneamente, você pode estar ali bem momentaneamente. Estar estável é você conseguir levar os seus pequenos deslizes, pequenas coisas, tipo, hoje eu não tô legal, hoje eu tô um pouquinho mal, hoje eu tô me sentindo eufórico demais, eu tô me sentindo eufórico de menos, tô me sentindo triste demais, triste de menos, mas conseguir levar isso de uma maneira que não prejudique a sua vida como um todo, de uma forma que você traz pro próximo uma confiança de que você não vai ter uma crise. Então essa linha é muito tênue, sabe? Hoje mesmo eu tive um acesso ali com a minha mãe totalmente desnecessário, que eu percebi, mas ao perceber isso, quando eu percebi isso, talvez eu já tivesse passado dos limites. Mas isso é algo que você consegue controlar com o tempo, principalmente quando você está fazendo terapia, você se conhece e você começa a se conhecer cada vez mais. É muito fácil para as pessoas julgarem a gente. É muito fácil para as pessoas colocarem para fora e dizer que a gente é mimada, ou que a gente é estranho, ou que a gente é nervoso, ou que a gente é complicado, ou que a gente é chato, ou que a gente é mal-humorado, ou que a gente quer tudo do nosso jeito. É muito difícil a gente tentar entender o outro sem fazer com que o outro ache que a gente tá querendo que as coisas sejam da nossa forma. Criou-se um mito muito em torno da bipolaridade, de que, o bipolar é uma pessoa, tá dando desculpa pros seus erros. A gente não tá dando desculpa pros nossos erros. A gente tem consciência dos nossos erros. Mas eu não dou uma desculpa dizendo que, desculpa, eu sou bipolar. Não, não é isso. Quando eu erro, né, e eu erro muito, eu vou lá e eu peço desculpa pelo meu erro. Eu tenho uma maneira forte, eu tenho um temperamento forte, eu tenho o meu modo de pensar e eu sei que o meu modo de pensar é um modo de pensar muito característico e isso faz de mim uma pessoa extremamente difícil de lidar. Mas a bipolaridade, ela é muito mais difícil. Então você imagina somar esse meu jeito difícil de lidar por ter um temperamento forte somado a essa questão da bipolaridade. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender um pouco as duas coisas. Mas eu sei que quando eu erro, eu levanto, eu vou lá e eu peço desculpas. Mas isso é com o tempo que eu aprendi a fazer. Eu não fui aprender a fazer isso de uma hora para outra. Entendeu? Eu não pisquei o olho, acordei de manhã e falei, ops, agora é minha vez de sair para ir pedindo desculpa para as pessoas porque eu errei. Tem pessoas que quando não se tratam, elas realmente vão ao seu limite, né? Põe em risco a vida do próximo, isso acontece muito. Então se você realmente começou a perceber que você não tá dando conta sozinho, é a hora de estender a mão e pedir ajuda. E para quem convive com a pessoa que é bipolar, é muito difícil também, porque você não pode obrigar essa pessoa que é bipolar a simplesmente
vou te internar, vou te tratar, você vai ser obrigada a tomar sua medicação. Não é fácil. Então, a gente sabe que seria muito mais cômodo e muito mais fácil se a gente pudesse simplesmente internar a pessoa, né? Ia ser muito mais fácil. Vamos internar, e aí a gente coloca a pessoa no hospital, né? E a pessoa se trata, e aí ela vai começar a se tratar, vai começar a tomar a medicação dela, dali a pouco tá tudo tranquilo. E não é assim, não é tão simples assim, né? É muito maior que isso. É muito mais difícil que isso. É, é, é tentar chover no molhado, dizer que você precisa se tratar, é tentar chover no molhado, tentar conscientizar as pessoas. Mas você acaba criando uma barreira do tipo, quero estocar o meu remédio porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, quero dormir, e aí eu vou dormir como? Você começa a ficar regrado com algumas coisas que você não era. Vem a fase de compulsão, porque você começa a ficar compulsivo por algumas coisas. Você começa a trocar algumas compulsões, aí você troca. A troca de compulsão é muito comum. Eu troquei compulsões várias vezes. Eu tinha compulsão por comida, troquei a compulsão por comida por malhar, troquei a compulsão de malhar por trabalhar, troquei a compulsão de trabalhar por organização, troquei a compulsão de organização por tomar banho. Eu cheguei até a ter compulsão por banho, pra vocês terem uma noção. Então, assim, acaba que você meio que se acha num mundo completamente perdido e tentando entender como que você vai viver nesse mundo em que ninguém consegue te entender, porque na sua cabeça você acha que ninguém te entende. Você quer arremessar as coisas nas paredes, você quer... Enfim, é complicadíssimo e é difícil entender. Mas também é muito mais complicado e muito mais difícil quando você não toma a iniciativa e não dá o primeiro passo no ato de eu vou me cuidar. Porque ninguém vai se cuidar por você e ninguém pode se cuidar por você, somente você. Somente você pode dar esse passo de querer se cuidar, de querer ser uma pessoa melhor e menos influenciado por outro. Tentar internar você, tentar me internar, ninguém tentou me internar. Porque todo mundo sabe que era eu e eu, né, que tinha que tomar essa iniciativa. Minha família hoje me apoia? Não, não me apoia. Tirando a minha mãe, ainda não tenho apoio da família nenhuma. Minha família ainda tampa o sol com a peneira, acha que tá tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu sou uma pessoa controlada. Então as pessoas acham que a minha família acha que tá tudo certo, que tá tudo bonito, que tá tudo lindo, que tá tudo muito gracioso, que a Zilene, ela simplesmente amadureceu. É isso que as pessoas acham. Ai, a Zilene amadureceu. A Zilene não amadureceu, a Zilene se tratou. É diferente. A Zilene, ela se estabilizou. É isso que aconteceu. Vai dar certo por quanto tempo? Por quanto tempo eu tiver forças para conseguir me tratar, para conseguir estar ali, para tomar minha medicação, para ir na minha psiquiatra, para conseguir ter essa psicoterapia, para poder conseguir ter essa certeza de que é isso que eu quero para minha vida. Tô feliz? Tô muito feliz. Tô cada dia mais comigo mesma, né? E não é fácil, assim, não é uma coisa que você sorri todos os dias e fala, nossa, como foi legal o dia, como foi uma batalha fácil. Não é. Eu desenvolvi bulimia no meio disso, desenvolvi anorexia nervosa no meio disso, desenvolvi uma compulsão anorexia alcoólica também. Então, assim, você vai passando por algumas coisas que você depois olha pra trás e fala, cara, eu passei por tudo isso. Mas é enfrentar, é fechar o olho, acreditar que vai dar certo e entender que você tem força suficiente para passar por isso. Depois de tudo isso, você ainda é desacreditado pelas pessoas, né? Eu ia trabalhar, arrumava um emprego, eu falava, e agora? Eu não falo, quando vinha aquela bendita pergunta, né, no exame admissional, ai, que tipo de medicação você toma? Eu falava, e agora? Eu falo que eu tomo medicação, porque assim que eu falar que eu tomo a mata, a mulher vai me perguntar, ah, você toma mata? Quanto tempo? Né? E ela vai falar, caramba,
E um dia eu perguntei pra minha psiquiatra assim, eu falei, eu conto ou não conto? Eu sou obrigada a contar? Aí ela falou pra mim assim, olha, se você contar que você toma mato, se ela for uma boa psicóloga, ela vai virar pra você e vai perguntar há quanto tempo você toma mato e há quanto tempo você tá com a mesma psiquiatra. Se ela não te fizer essa pergunta, você responde, fala, eu tomo mato há 10 anos, eu estou com a mesma psiquiatra há 10 anos. Porque significa que você está totalmente estável. Você está com a medicação certa e você está com a mesma psiquiatra ali, acompanhando esse seu tratamento há 10 anos. Hoje já se passaram 12 anos, né? Isso foi há 2 anos atrás. Então, assim, eu ainda tenho dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Se vai dar certo, se não vai. Se tá tudo bem, se não tá. Se vai. Se um dia eu vou conseguir chegar no meu objetivo final, que é tipo, poder me consultar a cada 3 meses, talvez. Às vezes eu fico meio que perdida também. Mas às vezes a gente tem que fechar o olho e encarar. Então, pra você que tá aí me vendo, que ainda tá perdido e que ainda acha que a gente pode fazer isso sozinho, não, a gente não pode. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém do nosso lado. E a gente precisa entender que a gente não tá sozinho e que também a gente tem opções pra gente. Várias pessoas eu vejo, eu participava de vários grupos, participo de vários grupos de bipolaridade em Instagram, em Facebook, até em próprios blogs que existem, eu participo de vários e eu sempre vejo as mesmas perguntas, sabe? As pessoas perguntando as mesmas coisas. Alguém aqui já passou, alguém aqui já sentiu medo de pisar na rua, alguém aqui já sentiu as mesmas vibrações, as mesmas perguntas, os mesmos medos, as mesmas angústias. Todos nós passamos pelas mesmas coisas. Mas não adianta, a gente não passa por tudo isso e a gente não evolui sozinho, a gente não consegue se a gente não tiver um tratamento, não adianta. A gente precisa de um acompanhamento. É necessário demais que a gente entenda que a gente precisa ser acompanhado. E sim, para um psiquiatra, para um psicólogo, né? É caro o tratamento, é caro, sabe? Não é fácil. Eu tenho plano de saúde, vou no psiquiatra pelo plano de saúde, a medicação não é barata. Quando eu tô em crises, então a medicação fica mais cara ainda, porque eu tenho que aumentar a medicação, tomar outras medicações. Eu já tive crises de enxaqueca, eu tinha crise de enxaqueca, de vomitar, de ter dores no estômago muito forte, de embrulhar o estômago. Mas vale a pena, sabe? Nada paga a minha saúde mental. Isso é fundamental pra gente entender. Então, pra quem tá aí pensando e repensando e achando que tá no fundo do poço, eu sempre digo isso, que no fundo do poço tem uma mola, que é justamente para quando a gente chegar no fundo dela, ter um impulso muito maior para poder subir. Então, vamos pensar um pouquinho assim, como que a gente pode dar uma volta por cima de uma forma muito mais rápida do que a gente pode ficar lá esperando a boa vontade de alguém puxar a gente. A gente pode sair de lá muito mais rápido sozinho do que ficar esperando até alguém passar e ajudar a gente. Ninguém vai internar você, porque você não pode ser internado por ninguém, né? A não ser que você seja menor de idade. E quando você fizer 18, se você não quiser continuar lá, você não vai ficar. E não é uma realidade nossa, porque ser internado hoje em dia é muito caro. Ser internado numa clínica municipal, né, é pior ainda, porque o tratamento é horrível. Choques, né, é muito fora da uma realidade mesmo. Enfim, é muito mais fácil dar um passo e falar quero me tratar. É muito mais fácil. Muito mais fácil. É muito mais fácil, muito mais tranquilo, é muito mais humano. E muito mais rápido. Quando você vê, você já tá
estabilizado, tendo uma vida tranquila, tendo uma vida muito mais harmoniosa com as outras pessoas. E para você que não é bipolar, e não tem opinião própria, fica usando essa desculpinha do tipo assim, que bipolar troca de opinião toda hora. Não, a gente não troca de opinião toda hora, a gente tem opinião própria, tá? Vamos parar de usar esse termo, esse estereótipo, que é horrível, tá? É um estereótipo muito do vagabundo que vocês utilizam e que é muito chato. A gente tem que ficar repetindo pra vocês que a gente tem opinião própria, sim, tá? A gente só tem uma patologia que vocês não conseguiram entender ainda e que vocês continuam usando isso aí como jargãozinho de brincadeira, de rodinha de amigos, que é muito, 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 muito chato de ouvir, tá? No mais, no próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre a questão da bipolaridade e a gente conversa um pouquinho mais também sobre a questão do passo que a gente dá e que como é importante e ter essa visibilidade dos famosos que resolveram vir a público falar que tem bipolaridade. Isso é muito importante pra gente que tem bipolaridade. Tem alguns famosos que vieram a público, alguns até já vieram há muito mais tempo, quando a doença ainda nem era uma doença tão popular assim, vieram a público e falaram isso nitidamente, né, que são bipolares e se tratam, e você ter uma representatividade dessa é muito importante. Então, no próximo vídeo a gente fala sobre isso. No mais, gente, vamos dar o primeiro passo, porque se não tiver o primeiro passo, o empurrão, por mais que tenha rodinha aí, não vai, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.